Olha que legal, acabei de descobrir que eu tenho uma fartura de espinafre do mato aqui. Sabe quem me ajudou? Esse livro aqui, ó. É sobre ele que a gente vai falar hoje. Gente, olha só. Espinafre do mato. Olha só as possibilidades. Cremoso, molho, bolinho. Vamos falar um pouco mais sobre esse livro hoje. Enfim, plantas alimentícias não convencionais, ou PANC, no Brasil, é o guia de identificação de aspectos nutricionais e com receitas ilustradas. Gente, é um baita de um livro. Olha só o tamanho da criança. Mas não é um livro para você ler ele todo de uma vez e pronto, ficar craque. É um livro para você estar sempre consultando. É um livro para consulta. E para quem está mexendo o tempo todo com plantas, que está sempre com o pé na terra, é um livro para consulta diária. Você sempre vai encontrar alguma coisa com utilidade que você não sabia. Bom, eu espero que vocês possam ter acesso ao livro, que ele seja útil para vocês, como é para a gente aqui. Como eu falei, já vi uma entrevista do autor falando que talvez possa estar lançando um segundo livro, então ele não vai ter todas as plantas, mas tem um número absurdo delas aqui. Até hoje eu estou descobrindo plantas aqui que eu não sabia que tinham esse potencial alimentar, aqui no meu quintal, né? E o livro tem sido útil para isso. Vocês vão ver aí na apresentação que ele traz características que vão ser muito úteis para ajudar a não confundir com outras plantas. Porque ainda existe o perigo de você aí confundir uma planta e outra e se intoxicar em vez de se alimentar. Então ter uma informação mais segura em mãos é sempre bom, né? Nós temos aqui o conteúdo, né? Que é um índice. Acredito aqui, gente, que por família, né? Das plantas que vão ser elencadas aqui no livro, mas também no final desse índice aqui de conteúdo, também tem a indicação do índice pelos nomes científicos das plantas, que é muito importante, porque às vezes tem uma confusão e você vai tirar as dúvidas pelo nome científico. E também tem o índice dos nomes populares mais à frente. Agora vamos falar um pouquinho da introdução. Tá? A introdução do livro, ela não é uma introdução curtinha, mas ela é muito importante. Ela fala sobre o início da alimentação, porque nem sempre as pessoas se alimentaram com as variedades que hoje são mais conhecidas. E eles trazem essa explicação aqui nessa introdução, e é uma informação muito importante sobre como que a gente chegou nessa pouca variedade de alimentos que a gente está consumindo hoje, tá certo? E aqui eles falam sobre a denominação de PANC, por que esse nome foi escolhido, né? E é uma boa discorrência sobre isso daí, sobre a relação entre PANC, fome, soberania alimentar e a gastronomia de ingredientes. Para o pessoal que segue a gente aqui no canal do Sisteminha, sabe que isso tem tudo a ver com o canal. E eles ainda vão decorrendo mais ainda sobre várias questões, sobre os chefes que estão utilizando essa culinária, resgatando, né, gente? Porque não é nem uma nova culinária, é um resgate, né? E eles falam também, acho muito legal que eles tenham trazido isso aqui no livro, porque eles não só apresentam essas plantas, como eles também falam sobre os métodos de propagação, como que eu vou multiplicar essas plantas aí. Então aqui eles estão falando como que eu vou fazer isso através das sementes, como conservar as sementes, como que eu posso fazer isso através da estaquia, né? Enxertia, mergulhia, como que pode ser feito o cultivo dessas plantas alimentícias não convencionais. Porque não é porque elas são plantas que são, na maioria dos casos, espontâneas, que eu não posso estar multiplicando essas plantas aí. Afinal de contas, elas têm um potencial alimentício espetacular.
Impressão de altíssima qualidade, né? O papel é muito bom, se eu não me engano é um papel couché, brilho ou semibrilho, que dá uma resistência boa para o manuseio do livro. Como eu disse, é um livro que pode ser consultado todos os dias, então não pode ser um livro que seja frágil, né? Para manipulação dessas páginas. E muito bem ilustrado, super ilustrado. Milhares de fotos aqui. Quantas fotos eles puderam colocar dentro de cada planta que foi citada aqui. No total, o livro tem 767 páginas. Então, o que você tem aqui na hora que cada uma das punks vão ser apresentadas? Você tem os nomes científicos, os nomes populares pelos quais a planta é conhecida, as características, os usos, como que é feita a propagação dessa planta. Então, a maioria delas tem aqui a planta em detalhes, como vocês podem ver aqui. Tem aqui fotografias à distância, para você ter uma ideia melhor dessas plantas. Os usos culinários, né? E aqui em uso culinário também costuma ter muito, eu acho que em quase todas elas, se não todas, as questões nutricionais, né, de cada planta. As partes utilizadas nos pratos. No caso dessa daqui, que é o espinafre indiano, tem os ramos foliares e as flores, que são as partes utilizadas. E pelo menos, acho que em todas, 3 receitas ilustradas. Todas as receitas que estão nesse livro estão ilustradas, ou seja, todas foram experimentadas lá no Instituto Plantarum, né, e em outras situações. Então, tem o nome da receita, o que você precisa e o modo de fazer, acompanhado então da ilustração do prato finalizado. Todas as plantas, todas seguem esse mesmo padrão, esse mesmo cuidado, tá certo? Então, gente, já tinha um tempinho que a gente não trazia para vocês autores que inspiram, que é uma das sessões que a gente traz aqui, né, no canal. O livro de hoje é esse aqui, Plantas Alimentícias Não Convencionais. Eu falei pausado assim porque muita gente pergunta o que significa punk. Então, tá aqui a resposta, né, do significado da sigla. Então, muita gente não conhece e sempre que a gente fala aqui, né, nas outras postagens, né, nos outros vídeos, aparece alguém que tem essa pergunta, né, o que significa essa sigla. Apresentar para vocês esse livro, embora a gente não esteja ganhando nada, não foi pedido para que a gente apresentasse, a editora não entrou em contato, os autores não entraram em contato, a gente não ganhou o livro de presente, e acho importante estar dizendo isso para vocês, para que vocês compreendam que a finalidade é trazer uma coisa que a gente achou que foi tão útil, que a gente quer compartilhar, para que vocês também possam estar usufruindo. Então, assim, trazer esse livro aqui é responder a perguntas muito feitas no canal, que às vezes a gente não tem como entrar em detalhes, né, pela própria via de comunicação. Muitas vezes ali o campo de comentários não é suficiente para a gente colocar toda a informação que existe disponível sobre as punks. Então, como vocês vão perceber na apresentação do livro, é um livro para consulta e foi um livro que é fruto de muita pesquisa. No índice bibliográfico do livro, vocês vão ver como essa pesquisa é extensa. E mais do que muita pesquisa bibliográfica, muita pesquisa científica, e houve, né, a pesquisa de paladar, a confecção mesmo de receitas, né, para que se pudesse trazer um produto mais completo possível através desse livro.
Uma das coisas que surpreendeu pra gente aqui com a aquisição dele foi que muitas das plantas que são apresentadas aqui já eram conhecidas e são comuns pra gente. Outra coisa que é importante trazer é que existem punks do Cerrado, punks da Mata Atlântica, né? Punks da Amazônia, da região amazônica, isso no Brasil, ou seja, tem punks que eu vou ter aqui na minha região, eu estou no Centro-Oeste, e tem punks que eu não vou ter porque elas não são características aqui. E uma das características das punks é que elas são plantas espontâneas, né? Elas nascem de forma espontânea sem que alguém tenha cultivado essas plantas. E daí muita gente chamar as punks de erva daninha, de planta invasora. E lançar fora, usar herbicidas, muitas vezes por ignorar, né? Por não ter o conhecimento do valor daquela planta, inclusive e principalmente do valor alimentar dessa planta. Então é um livro que, para quem mora perto de terrenos baldios, nas cidades, para quem tem um pedacinho de terra, como é o nosso caso aqui, que a gente tem a chácara Dona Caetana, né? Para quem mora em assentamentos, em comunidades tradicionais, é um livro que vai ser muito útil, porque a gente sempre está eventualmente encontrando uma ou outra dessas plantas e não sabe às vezes do potencial alimentar dessa planta, né? E muitas vezes com potencial alimentar ainda tem o potencial medicinal delas, embora o foco do livro seja apresentar o potencial alimentar, né? Então assim, a impressão foi muito boa, porque apresentou possibilidades, às vezes até para plantas que a gente já tinha conhecimento, né? Já sabia que podia comer, por exemplo, o fruto, mas não sabia que a folha ou a flor, né, ou a raiz daquela planta era comestível. Então, por exemplo, a gente tem um vídeo no canal, vou deixar a indicação, que a gente mostra como diferenciar as folhas do inhame e da taioba, né? E lá eu passo a informação de como fazer essa diferenciação, mostro, se eu não me engano, a receita de como preparar os talos da taioba milanesa, se eu me recordo bem. Mas não passei a informação de que o tubérculo da taioba também alimentício, também pode ser comido. Por quê? Porque eu não sabia disso, né? Então, na época que eu fiz o vídeo falando sobre isso, eu não sabia que eu podia usar o tubérculo também, que eu podia usar a raiz da taioba também como parte alimentar, né? Então, assim, você ter o livro em mãos te traz as outras possibilidades das plantas que têm sido apresentadas para a gente. A internet se tornou uma ferramenta de informação poderosíssima nas mãos de quem realmente está querendo aprender alguma coisa, claro, né? E mesmo assim, gente, não substitui um bom livro. É por isso que a gente acha muito importante estar trazendo esses autores e esses livros para que as pessoas possam ter mais embasamento, tá certo? Bom, então vocês vão ver aí no decorrer do vídeo uma pequena apresentação do livro, já tem as nossas impressões sobre, né? Espero que gostem, espero que tenham condições de estar adquirindo o livro. E no mais, gente, o que eu tiver esquecido de falar, que com certeza eu esqueci de falar alguma coisa, né? Põe aí nos comentários, né? Que a gente tenta fazer um segundo vídeo explicando. Vou colocar o link aí do Instituto Plantarum, para que vocês possam estar procurando. Quem não tiver condições de comprar o livro novo, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições para tudo, né? Também pode ser procurado em sebos, na estante virtual, né? Tem outras formas de você conseguir ter acesso ao livro. Mas é uma super dica.